Como o João falou, a primeira aula hoje, então, é sobre Trindade, né? Essa frase eu tirei da nossa declaração de fé, né? Tá no nosso estatuto, né, da igreja, né? E tem então a nossa declaração de fé, e nela então está esta frase: nós cremos em um Deus, o Criador de todas as coisas e do homem, eternamente existente em três pessoas, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então isso faz parte do nosso estatuto. E por que está lá? Porque isso é importante, né? Então, mas até chegar nessa declaração, a igreja passou por várias brigas, a gente vai ver, né? Até a gente entender, né, o que é Trindade, né? Então, a doutrina da Trindade, ela basicamente então vai falar dessas três verdades, né? Então, primeiro, que Deus existe eternamente como três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é plenamente Deus, né? E que existe um só Deus, tá? Então, são essas três declarações, três verdades que compõem a doutrina da Trindade. Então, mas isso está na Bíblia, né? Não existe essa palavra Trindade na Bíblia, né? Então não está escrito na Bíblia, mas à medida que a gente estuda, a gente começa a perceber esta verdade, né? Então é uma revelação progressiva nas Escrituras. Então já desde o Antigo Testamento algumas coisas mostram e dão indícios disso, mas que na verdade no Novo Testamento é que explicitamente vai se falar sobre as três pessoas, né? Mas desde o Antigo Testamento a gente já vê trechos que falam que dão essa ideia de um Deus plural, né? Então já desde a criação, não é isso? Então em Gênesis 1:26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não está usando a expressão, eu não sei se vocês conhecem gente assim, né? Eu tenho um residente lá no hospital que fala sempre assim, né? Não, pode deixar, professor, que a gente resolve. A gente, ele se refere a ele mesmo, né? Então, mas ele se refere a si como plural, mas não é o comum, né? E eu acho que Deus não está usando uma expressão desse jeito, falando, não, tudo bem, nós vamos fazer a nossa imagem como se ele fosse, né, tão grande que não cabe numa pessoa só, né? Mas não é isso, né? Então ele está se referindo à pluralidade mesmo. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Então, indício de uma pluralidade aqui, né? Então Gênesis 3:22 diz assim: então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, né? Então um de nós, ele já se refere a uma certa pluralidade de Deus, né? Isaías 6:8, né? Então, quando Isaías tem a visão do trono, né? Então ele fala: então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Né? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então, versículos que começam a dar uma dica de que existe alguma coisa de pluralidade na pessoa de Deus, né? E depois, alguns versículos também começam a dar uma dica de que mais de uma pessoa é chamada de Deus na mesma passagem, né? Então, nesse trecho do Salmo 110, quando Davi fala assim: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Então, ele está falando de quem, né? O Senhor é Deus, né? Disse ao meu Senhor, que é Deus também, né? Então, como é que ele está falando no espelho? Está falando com quem que ele está falando, afinal de contas, né? Então, à luz do Novo Testamento, a gente podia traduzir, interpretar isso como assim: Deus Pai disse ao Deus Filho: senta-te à minha direita até que eu faça os teus inimigos, né? Então, de alguma forma, existe uma referência a mais de uma pessoa, né, na mesma passagem, né? Então, em Isaías 63:10 também, apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Ele está se referindo a Deus,
mas está falando que entristeceu o Espírito Santo de Deus, né? Então, então tem mais de uma pessoa que ele está se referindo, né? E agora, em Isaías 48:16, né? Então está falando, aproximem-se de mim e escutem isso. Desde o primeiro anúncio, não falei secretamente, na hora em que acontecer, estarei ali. E agora, o soberano Senhor me enviou com o seu Espírito. Então, aqui fala até de 3 pessoas, né? Então, provavelmente o Filho está falando que o soberano Senhor, Deus Pai, me enviou com o seu Espírito, né? Então, fala de mais de uma pessoa se referindo a Deus nesse mesmo versículo, né? Então, no Antigo Testamento dão essas dicas, né, de que provavelmente existe mais de uma pessoa quando se refere a Deus. Mas é no Novo Testamento que começa a ficar mais claro essa distinção das 3 pessoas, né? Então, quando Jesus é batizado, em Mateus 3:16, 17, diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então, nesse trecho, a gente já vê as 3 pessoas já bem explícitas ali, né? Então, o Filho que foi enviado, foi batizado ali, e nesse momento o Espírito de Deus desce como pomba, pousando sobre ele. Então, alguma outra pessoa que não é ele, mas desceu sobre ele, né? E uma voz do céu dizendo: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Então, aqui tem a figura do Deus Pai, declarando que esse é meu Filho amado, em quem me agrado, a figura do Deus Filho sendo batizado e o Espírito de Deus descendo sobre ele, né? Então, essa é de uma maneira mais explícita, né, a descrição dessas 3 pessoas, né? O próprio Jesus, quando na grande comissão, né? Então ele fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Então, ele não está falando da mesma pessoa, né? Ele está falando de 3 pessoas aqui, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, são alguns dos versículos que começam a explicitar essa divisão, né? Então, a graça do Senhor Jesus, a bênção apostólica, né? Então, o Paulo falando da graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, né? Então, em vez de falar Deus esteja com você, né? Então ele vai explicitar e até dar uma certa função para cada um dessas pessoas, né? Ele fala da graça do Senhor, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo, né? Então ele está explicitando Deus nessas 3 pessoas, tá certo? Então é uma revelação progressiva que a gente percebe nas Escrituras, né? Então essas são as 3 declarações. Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus, né? Então, quando a gente fala de pessoa aqui, né, então a gente não está se referindo a um ser humano, né? Então, quando a gente fala de pessoa, aqui a gente se refere a um ser, né, a uma individualidade, né? Então, não é que são humanos. Então, quando a gente fala em pessoas daqui para frente, né, então Deus é 3 pessoas, a gente está se referindo a uma pessoa como um indivíduo separado da outra, né? Então, essa é a ideia. Então, quais são as bases bíblicas que levaram à formulação dessas 3 declarações, né? Então, Deus é 3 pessoas, então a gente vai ver alguns trechos na Bíblia, né? Então, primeiro, o Pai não é o Filho, né? Então, quando lá em João 1:2 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, né? Então, se o Verbo estava com Deus, depois ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a encarnação do Verbo indica que então o Verbo é a pessoa do Filho, né? Então, o Filho estava com Deus, né? Então, se o Filho estava com Deus, então eram pessoas distintas, né? Então, essa é a ideia. Então, o Pai não é o Filho, né? O Pai também não é o Espírito, né? E nem o Filho é o Espírito, porque quando João fala em João 14:26
mas o Conselheiro, o Espírito Santo, quando Jesus está se referindo a quando ele vai, mas o Espírito Santo seria enviado a eles, né? Então ele fala, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Então, isso é quando Jesus está falando que o Pai, então, vai enviar o Espírito Santo, né? Então o Pai não é o Espírito Santo. Se ele vai enviar o Espírito Santo, né? Ele não vai se enviar, né? Mas vai enviar alguém separado, diferente dele, né? Que é o Espírito Santo. Então, mais uma vez, na grande comissão, ele fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, um não é o outro, né? Então, se ele fosse uma pessoa só, podia ser batizando em nome de Deus, né? Mas ele quis explicitar essa diferenciação, né? A questão do Pai e do Filho até que foi razoavelmente bem compreendida, mas em relação ao Espírito Santo, muita coisa se falou antes de se concluir que ele era uma pessoa, né? Bom, muitos achavam que o Espírito Santo era apenas um poder, uma força, já que era um pneuma, né? Então era alguma coisa que fosse mais etéreo, não sei como é que se explica, que palavra usa, né? Mas que muitos acreditavam que era então um poder só, e não uma pessoa, né? Mas em Lucas 4:14, você vê que começou a me dar preguiça de copiar o versículo, comecei só a colocar as referências, né? Aí, então, eu vou ter que ler aqui. Lucas 4:14 diz assim, 4:14, desculpe, estou no 14:4. Lucas 4:14. Então, diz assim, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Então, Jesus, no poder do Espírito Santo, fez coisas, né? Então, se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, essa frase não teria sentido, né? Então, se ele fosse só um poder, o versículo seria, então Jesus voltou para a Galileia no poder do poder e começou a pregar, né? Então não faz sentido, né? Então o Espírito Santo, né? Então é uma pessoa, então ele foi no poder do Espírito Santo, né? Então ele foi e pregou, né? Além disso, outras evidências, né, que levam à pessoalidade, se existe isso, do Espírito Santo, né, são essas atividades pessoais, né? Então, que são atribuídas ao Espírito Santo, né? Então, em João 14:26, né? Então ele diz 14:26. Eu não sei, eu acho que copiei errado até a referência aqui. Mas, eu acho que está errado a referência. Bom, mas é aquela que o Espírito Santo vai ensinar, vai fazer lembrar, né, de todas as coisas. Hã? Eu estou em Lucas, desculpe. Em João 14:26, é isso mesmo. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. É isso mesmo, é João 14:26, né? Então, ele tem um papel de ensinar, né? João 15:26. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, né? Romanos 8:26, é tudo 26, né? Então, se vocês querem sobre o Espírito Santo, é versículo 26, tem que lembrar disso.
Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Oi? Ah, tá. Obrigado. Então ele intercede por nós. 1 Coríntios 12, 11. Opa. Agora ficou fácil. 1 Coríntios 12, 11 diz: tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um, sobre dons espirituais. Né? Então, os dons são concedidos pelo Espírito Santo. Né? Então, uma força ou um poder não faria isso, mas uma pessoa faz, distribui dons. Né? E, finalmente, é a questão do sentimento, né? Então, que é bem pessoal. Né? Efésios 4:30, né? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, são todos os versículos que atribuem a atividades pessoais do Espírito Santo. Então, para dizer tudo isso, que o Espírito Santo é uma pessoa. Né? Ok, então, Deus, a primeira frase é, então, Deus é 3 pessoas. A gente viu os versículos. Né? Então, cada pessoa é plenamente Deus. Né? Que Deus Pai é Deus, acho que pouca gente tinha dúvida, e pouca gente tem dúvida hoje. Né? Então, desde todo o Antigo Testamento é declarado, né? Deus Pai, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então, é atividade do Deus Pai. Né? Então, que Deus Pai é Deus, pouca gente duvida. Né? Deus Filho é Deus também. Né? Então, naquele mesmo trecho de João 1, né? Então o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Né? Então essa é a declaração do João. Né? Então o Filho também era Deus. Cada pessoa é plenamente Deus. Então Filho é Deus também. Né? João 20, 25 a 28 é aquele trecho depois que Jesus ressuscita, não é isso? E aparece aos discípulos e Tomé, na primeira aparição, ele não acredita, né? Nisso, e só fala, eu só vou acreditar quando eu ver as marcas nas suas mãos. Né? Então, quando Jesus reaparece, né? Então ele fala para Tomé, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles, apesar de serem trancadas as portas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então, quando ele declara, né, para Jesus, Senhor Deus e Deus meu, é a reação, a percepção dele diante da pessoa de Jesus que ressuscitou ali. Né? Então, ele concluiu, só pode ser Deus. Né? Então, Senhor meu e Deus meu é a declaração de Tomé para Jesus. Jesus não falou assim, não, menos, eu não sou Deus. Não, ele não falou isso. Né? Então, ele falou, porque me viu você creu? Felizes os que não viram e creram. Né? Então, ele concorda com a declaração de Tomé, Senhor meu e Deus meu. Né? E Isaías 9:6 aí vai dizer dos nomes de Jesus. Né? Então, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. São os nomes atribuídos a Jesus. Né? Então, Deus forte, ou Deus poderoso aqui, né, nessa versão, é uma característica, é o nome que é dado a Jesus. Então, o Filho é Deus. Né? E em Colossenses 2:9, Paulo vai dizer, então, que, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Então, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Então, ele é totalmente Deus. Né? Deus Filho é totalmente Deus. Deus Espírito Santo também é Deus. Né? Atos 5, 3 e 4 vai falar daquele episódio de Ananias e Safira, é isso? Atos 5,
3 e 4. Né? Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro? Ela não lhe pertencia e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus, ele refere. Então primeiro ele fala assim: por que você mentiu ao Espírito Santo? Né? Aí no final, você não mentiu aos homens, mentiu a Deus. Né? Então ele se atribui a Deus o Espírito Santo. Né? Então, quer dizer, é a mesma coisa. Se mentir ao Espírito Santo é igual mentir a Deus. Então, o Espírito Santo igual a Deus, como queremos demonstrar. Salmos 139, 7 e 8 vai falar da onipresença. Né? 139, 7 e 8. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos altos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Né? Então, quer dizer, atribui a Deus aqueles atributos não comunicáveis. Né? Então, se Deus é Deus onipresente, aqui ele fala que o Espírito Santo é onipresente. Né? Não tem como fugir da tua presença, do Espírito Santo. Não tem como escapar do teu Espírito, ele está dizendo. Então, referindo à onipresença de Deus. Né? E em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então vai falar da onisciência do Espírito Santo. Né? Então todas essas coisas vão levar a gente a entender que o Espírito Santo tem esses atributos de Deus, né? E ele é o próprio Deus. Tá? Então, cada pessoa é plenamente Deus. Né? Então, nesses versículos a gente vê: Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. E, finalmente, o trecho que vai falar que só há um Deus. Né? Então, Deuteronômio 6, 4, 5, né? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? Então, declarações de que Deus é único tem um monte. Né? Então, eu só coloquei alguns aqui só para a gente só para registrar. Né? Então, Romanos 3,30 e Tiago 2,19 vai dizer: você crê que existe um só Deus? Até os demônios creem e tremem. Né? Então, só um Deus, né, aparece em vários trechos. Né? E é uma declaração que contribui para a definição da Trindade. Então, ficam essas 3 declarações. Né? Deus é 3 pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Então, se eu for pegar essas 3 frases e colocar juntas, fica difícil. Né? Como que Deus é 3 pessoas e só existe um Deus? Né? Se só existe um Deus, como é que cada pessoa é plenamente Deus? Então, são essas as coisas que vão levar a gente a perceber que não é possível a gente entender plenamente Trindade. Né? Então, ensinar sobre Trindade é muita pretensão. Né? Então, eu aqui não estou querendo de modo algum tentar fazer vocês entender Trindade. Mas que é uma verdade, né? E que nós vamos ter que crer nisso, porque isso está na Bíblia. Né? E na história, né, da igreja, a gente vê que muitas pessoas tentaram, de alguma forma, lógica, explicar a Trindade, entender a Trindade, como é que nós chegamos a essas declarações aqui e como nós chegamos ao que nós cremos hoje. Também foi uma coisa progressiva. Né? Então, lógico que no primeiro século, né, logo após a ressurreição de Jesus, logo após aquele trecho de Atos 2, a igreja primitiva, né, as primeiras igrejas. Né, então, o primeiro século, acho que as pessoas nem pensavam muito sobre essa questão da Trindade. Né? Eles viviam Deus. Né?
Foi a partir do segundo século, então, que as pessoas começaram aqui, né? Então, a herança judaica, né, na igreja primitiva era muito grande, né? Então, os primeiros cristãos, grande maioria era de judeus, né? E começou ali, né, com os discípulos, né? Então, havia uma grande herança tradicional judaica, né, onde o foco, sem dúvida, era no Deus Pai, né, num Deus único, sem grande distinção pessoal. Mas, a partir do século II, então, é a primeira vez que se usa essa palavra trindade, trinitas, em latim, se não me engano, Tertuliano, então, começa a estudar e falar sobre isso, né? Começa a pensar sobre a pessoa de Deus, né? Então, as formulações iniciais da Trindade eram muito rudimentares, deficientes, né? E atribuíam uma posição inferior do Filho em relação ao Pai, né? Então, ainda nessa tradição da herança judaica, onde o Deus Pai era o foco principal, né? Então, o Deus Filho e o Espírito Santo tinham uma posição, de uma certa forma, inferior ao Deus Pai, né? No século III, né, então esse Orígenes começa a desenvolver e a aperfeiçoar essa teoria do Tertuliano, né, ainda dando ênfase na subordinação do Filho ao Pai e do Espírito Santo ao Filho. Então é esse movimento subordinacionista, né? Então eles dão nome para tudo isso aí, né? Você vai ler aqueles livros de teologia sistemática, é complicado, cada um dá um nome para umas coisas aí, né? Então, esse é o subordinacionismo, né? Então, aquele grupo de pessoas que começavam a pensar na Trindade de uma forma assim, né? Onde o Filho, em relação ao Pai, tem uma subordinação, tem uma posição inferior na sua essência, né? Até que no século IV, essa teoria começa a levar a um extremo, né? Então, todas essas diferenças, né, no começo parece que é só um pouquinho diferente, mas quando caminha, depois mais algum tempo, né, a diferença começa a se tornar muito grande. E em Ário, chega ao extremo de ele negar a divindade do Filho e do Espírito Santo, né? Então, por quê? Porque ele fala, o Filho é criado por Deus, né? Então, como que quando se refere a Jesus, ele é o unigênito do Pai, né? Então, ele foi gerado pelo Pai, né? Então, a partir dessas ideias, então, Ário estabelece essa sua teoria, né? De que, então, o Filho é uma criação, é unigênito do Pai, né? Então, é criação do Pai, né? Então, tem natureza semelhante ao Pai, mas não é igual ao Pai. Então, ele acaba negando a divindade do Filho e do Espírito Santo. Então, são essas caminhadas das pessoas que estão pensando a Trindade e começam a enfatizar alguns versículos sobre outros e começam a criar essas teorias. E esse movimento do arianismo, né, que é o do Ário, né, lá pelo século IV, é que gera, então, uma divisão grande na igreja, né? E que acaba precisando desses concílios aí, né? De Niceia, de Constantinopla, para, de novo, voltarmos a entender de uma maneira única a história da Trindade, né? Então, cada palavra daquele credo de Niceia, o credo de Constantinopla, foi uma briga para colocar algumas palavras lá, porque algumas negavam completamente esse movimento do arianismo, né? Então, por quê? Porque o Filho e o Espírito Santo, eles tinham que ter a mesma natureza de Deus, não podia ser de natureza semelhante, né? Então, não podia ser esqueci o nome da palavra aqui, não tenho como decorar, mas não é de natureza semelhante ao Pai, mas é da mesma natureza de Deus, né? Então, essa pequena palavrinha foi uma briga em todo mundo. Então, todos esses concílios foram para colocar essas palavras que estabeleciam
seriam, né? Essa nossa crença hoje, a ideia de que tanto o Filho quanto o Espírito Santo têm a mesma natureza do Pai. Então, sim. Pode falar. Sim. A gente ia chegar lá, né, vai falar sobre a função de cada uma das pessoas, mas a gente já pode pular aquele slide, porque já está bem evidenciado isso, né? Eu acho que a gente tem outros modelos que a gente vai falar. A gente está falando sobre os desvios, né? Então, se a gente esquecer a história de que cada um deles é Deus, dá esses desvios, né? Se a gente esquecer a frase de que Deus é 3 pessoas, então tem o desvio do modalismo que teve, o sabelianismo, né? Que são aquelas imagens que se tentou explicar a Trindade, como se fosse água, né? Que tem seu estado sólido, líquido, não sei o quê. Ou então que a pessoa, eu, por exemplo, eu sou médico, mas também sou pai, também sou marido. Então, isso é o modalismo, né? Então, Deus é uma pessoa só, mas expressa em diversas formas. Quando você nega que Deus é 3 pessoas, né? Ou quando você
nega que Deus é um só, então chega no extremo do triteísmo, né? Então, se três pessoas e cada um deles é totalmente Deus, então nós temos três deuses, né? Então seria essa a ideia. Então, se você negar cada um deles, vai ter seus desvios, né? Então a ideia é que nenhum deles pode ser abandonado, nenhuma dessas frases pode ser esquecida, né? Então, por isso teve os concílios todos, né? Então não vai ter tempo da gente ler o Credo de Nicéia, mas se você for ler, ele declara muito bem e descreve muito bem essa ideia de que então Deus é um só, é três pessoas e cada uma pessoa é Deus, né? Tá bom? Então a gente já viu sobre isso também, né? Se são será se existe distinção entre eles? Tem função primordial? Diferenças entre eles? Sim, porque são três pessoas. Cada um tem um papel, como o Robert colocou, né? Então eu só coloquei numa certa ordem aqui em relação à criação, em relação à redenção, né? Então o Pai orquestra a criação, profere as palavras criadoras, o Filho executa, né? Então as coisas vieram a existir por meio dele, do Filho, né? Então o Pai orquestra, profere as palavras, mas quem executa é o Filho. Na mesma forma, na redenção, o Pai planeja a redenção, né? Quem perdoa é o Pai, né? Mas ele faz isso através do quê? Do enviar o Filho ao mundo para execução, duplamente, né? A execução da vontade do Pai e a execução dele mesmo na cruz, né? Então, e é o Espírito que completa a redenção, a salvação em nós, e ele que, então, atua hoje na igreja, né? Então, essa é a ideia, mesmo que o Robert colocou muito claro aqui. Cada um tem um papel importante, né? E na Trindade, né? Tá certo? Então, aplicação. Nós estamos pouco tempo, né? 2 minutos. Aplicação disso. Ouçam a mensagem de 2 semanas atrás. E está tudo certo. Não. Ok. Aplicação, eu falei na mensagem, né, sobre a Trindade, sobre a questão da... porque a gente fica tentando entender Trindade, a gente usa diversas figuras, né, como eu falei, né? Então o pessoal ficou tentando expressar a Trindade com, né, exemplos humanos, né? A gente fala, poxa, esse exemplo da água é muito ruim, o exemplo do Pai, da pessoa, é muito ruim, porque acaba sempre falhando em alguma coisa. Então toda forma que a gente tenta expressar a Trindade através de modelos humanos, né, a gente não consegue, né? Porque se a gente conseguisse um modelo que expressasse exatamente a Trindade, estaria mentindo, né? Porque é impossível a gente expressar, né, a Trindade, assim, entender plenamente a Trindade, ou entender plenamente Deus, né? Então a gente não consegue. Mas algumas coisas podem expressar, né? E o próprio Jesus falou, né? Então no relacionamento da igreja, por exemplo, né? Então se a igreja, quando Jesus fala, vocês são né, para que eles sejam assim como nós somos quando Jesus está orando, né, na oração sacerdotal, está falando da igreja e fala que aqueles que vão crer em mim, esses vão se tornar um modelo da Trindade, não é? Então, se a gente quer ter um modelo da Trindade, a gente tem que sê-lo, a gente tem que ser o modelo da Trindade, experimentar a Trindade, acho que é isso. Então, o próprio Jesus coloca isso, né? Então, ora para Deus, para que nós sejamos assim como eles são, experimentar a Trindade. Então, quando a gente olha para a igreja, deveria ser um modelo. Então, como é que você, então, exemplifica a Trindade? Aí a ideia seria, olha para a igreja, né? Então, olha as pessoas, olha a relação. Nossa, não dá para ver a Trindade aqui. Então, olha para a igreja primitiva, né? Então, aquilo era uma expressão muito clara da Trindade, não é? Então, quando a descrição de Atos 2, eles tinham uma comunidade de milhares de pessoas, mas a descrição é que eles viviam como um. Um era o coração. Eles não consideravam as coisas que eles tinham, mas entregavam-se uns aos outros, dedicavam-se uns aos outros. Esse é o modelo da Trindade,
né? Então, essa é a expressão da Trindade. Então, a aplicação prática que eu penso é que expressar a Trindade deveria ser, então, uma missão da gente, já que é a oração de Jesus para nós, né? Não só na igreja. No casamento, é uma figura também da Trindade. Lá em Efésios não fala isso, né? Então, que o marido é a cabeça da esposa, assim como Deus Pai com Deus Filho, Cristo com a igreja. Então, esses modelos de subordinação esqueci as palavras, né? Mas são esses modelos de relacionamento do filho para com o pai, do pai para com o filho, expressos no casamento do marido para com a mulher, da mulher com o marido, expressos no modelo da igreja, de Cristo para com a igreja para com Cristo. São modelos da Trindade, no casamento, na igreja e no universo, né? Quando lá em Filipenses 2 vai falar, né? Fala o quê? Que assim como 2, 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Então, ele junta aqui todas as coisas que estão no céu, na terra e debaixo da terra, quando todo o universo, então, se une em adoração diante de Jesus, diante de Deus, né? Essa é a ideia da expressão máxima de Trindade, né? Então, quando a gente fala de aplicação da teoria, não é teoria, né? Da verdade da Trindade, ela é exemplo para nossas vidas também, né? Então, a gente, nas nossas vidas diárias, deveria ser constantemente expressão da Trindade, né? Da unidade do Pai, Filho e do Espírito Santo, do relacionamento entre eles. Não teve tempo de a gente falar sobre essa história de relacionamento, mas essa história do relacionamento, pai para com o filho, a atitude do filho para com o pai, do Espírito Santo para com o pai e para com o filho. Esse relacionamento deveria nortear também nossos relacionamentos. Como é a nossa atitude de subordinação, de amor e dedicação, né? Tudo isso são modelos para nosso relacionamento, tanto em casa, quanto na igreja, em todo lugar, né? Tá certo? Então, 10h34. Ok, gente, é isso aí. Espero que tenha ficado alguma coisa do que falei, que a gente possa, que isso seja estímulo para você estudar mais, né? Então, tem diversos livros, né, sobre isso. Mais do que isso, a gente não só é importante entender Trindade, mas entender isso como aplicação para a gente, como prática nas nossas vidas, como modelo para as nossas vidas também. Tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus e o Senhor nos ensinou tantas coisas e o Senhor tem nos revelado, Senhor, a tua pessoa, e que a verdade da Trindade em nós possa se tornar cada vez mais clara e que nós possamos não apenas entender, mas experimentar na nossa vida prática, viver, Senhor, um relacionamento parecido com o teu. Então, que o Senhor nos ensine a andar contigo, o Senhor nos guarde no nosso caminhar, na busca pela intimidade contigo. Que nós possamos ser um, como o Senhor é um, e nós possamos ser um contigo também, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem.